Olá para você que acompanha a nossa programação multiplataforma. Hoje a gente vai falar sobre um tema que vem sendo debatido por estados, municípios e também pela União, a PEC da Segurança Pública. E aí a gente tem que se perguntar, mais poder para a União, polícias mais fortes e unidas ou o poder dos estados e municípios mais limitado? A medida vai ser eficaz para combater o crime organizado? Para essa discussão, a gente conversa agora com André Santos Pereira, presidente da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo. André, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. E também com a gente o Gabriel Sampaio, que é diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos. Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite também. Eu que agradeço. Uma honra estar com vocês. Ô, Gabriel, deixa eu começar com você rapidinho, porque eu acho legal a gente esclarecer, né, quem está assistindo ao programa, o que é que faz um diretor de litigância e incidência, esse nome esquisito aí, mas que eu acredito que seja totalmente pertinente, da Conectas Direitos Humanos. O que você faz exatamente, Gabriel? Leandro, nós estamos muito voltados para a defesa dos direitos humanos, em especial focados na atuação judicial e na atuação perante os órgãos públicos, tanto do Poder Executivo, tanto quanto do Poder Legislativo, em esfera estadual e em esfera federal. Então, a incidência ela é uma área ligada a esse diálogo, a essa construção de debates, de incidências voltadas a esses setores da nossa institucionalidade, e a litigância é voltada a essa atuação perante o sistema de justiça, né? Não só o judiciário, mas também Ministério Público, polícias, Defensoria Pública, sempre reforçando a necessidade de efetivação dos direitos e das garantias fundamentais. É um trabalho bastante agitado. Maravilha, eu brinquei com a palavra aqui esquisito, né? Porque a gente tem que, na verdade, tentar ser o mais didático possível para quem assiste, né? Então é só um nome aí diferente para a galera. O André dispensa, evidentemente, aí o comentário, porque é presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a DPESP, então já está mais do que apresentado. Mas, André, vou começar com você, então, para a gente entrar na pauta mesmo do programa. Queria que você. A gente tem acompanhado um pouco da PEC, né? Que é uma proposta de emenda à Constituição, que vai mudar algumas coisas, principalmente no âmbito da Polícia Federal, né? A Polícia Rodoviária Federal, que agora, pelo texto, vai deixar de ser rodoviária, vai passar a ser uma polícia viária, né? Combater também e fiscalizar, combater crimes e fiscalizar também agora por ar e por mar também, né? Antes era só pela rodovia mesmo. E a Polícia Federal deve ganhar aí também um pouco mais de poder para investigar crime organizado, que tem aí, segundo o texto lá, repercussão interestadual ou até mesmo internacional. André, queria que você falasse um pouquinho da PEC para você, o que ela representa e que desafios específicos aí no combate ao crime organizado você acha que essa proposta busca enfrentar. Bem, essa PEC ela já tem uma história, né? Ela foi apresentada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, no ano passado. Foi apresentada em uma reunião aos governadores, isso repercutiu bastante aí para a população e também nos veículos de imprensa. E naquela oportunidade foi apresentada uma primeira versão daquilo que seria a PEC da Segurança Pública, assim intitulada, e houve uma série de críticas, né, realizadas por governadores, secretários de segurança pública e também apoiadores, né, do governo federal, no sentido de que a PEC seria positiva. Então, tem pessoas contra e pessoas a favor, e essas pessoas se limitam ali, nesse debate, por enquanto, aos governadores de estado e ao próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e seu corpo técnico, né? O presidente Lula chegou a falar a respeito da PEC também, né, a defender que a PEC seria necessária para que o próprio governo federal, a União, possa tratar de uma maneira mais forte a respeito da segurança pública, tendo em vista que, segundo o próprio ministro da Justiça e até mesmo o presidente Lula, a União atualmente tem um papel coadjuvante, digamos assim, na segurança pública, e os estados protagonizam essa pauta, né? Pois bem, foi apresentada a PEC no ano passado. Neste ano,
em razão aí do avanço dos debates entre o ministro da Justiça e governadores, foi feita a reapresentação da PEC com mudanças de alguns tópicos, né? Vamos estabelecer aqui primeiro quais são os tópicos dessa PEC, né, dessa famosa PEC. Bem, a União pretende nacionalizar o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que já está previsto numa lei de 2018, né, que prevê ali a junção de vários níveis da federação, União, estados, municípios, tratando ali de segurança pública de maneira coordenada. O SUSP já existe, já está numa lei, e a PEC quer constitucionalizar, colocar isso na Constituição, ali no artigo 21 da Constituição, que trata das competências exclusivas da União. Além disso, a PEC traz a ideia de mudanças nas atribuições da Polícia Rodoviária Federal, que hoje, como o próprio nome já diz, exerce a função de patrulhar as rodovias, mas já há algum tempo realiza outras atividades também, quando solicitada por governadores, e essa solicitação é feita à própria União, ao próprio Ministério da Justiça. Então, a PRF vai lá e dá apoio em operações policiais, inclusive. Então, a ideia do ministro da Justiça é constitucionalizar essas atividades da PRF e expandir a sua área de atuação, não só nas rodovias, e agora, com essa nova versão, nas ferrovias, hidrovias, enfim, em outros modais de transporte, para que a própria PRF possa fazer esse patrulhamento. Outro ponto que a PEC traz é a expansão, de certo modo, das atribuições da Polícia Federal, para que possa aumentar aí a sua área de atuação no combate ao crime organizado, né? Isso ficando descrito na própria Constituição, lá no artigo 144, que caberá à Polícia Federal o combate ao crime organizado, às milícias e também a atuação na esfera ambiental, de combate a crimes ambientais, né? Na primeira versão da PEC, apresentada no ano passado, não tinham sido feitas ressalvas a respeito dessa atuação da PRF, e a gente visualizou ali já um conflito com as atribuições das polícias civis nos estados. Portanto, nessa nova versão, o ministro da Justiça fez questão de enfatizar de que essa atuação da Polícia Federal no âmbito dessa temática de crimes será no caso de repercussão interestadual e internacional, o que é, de fato, a essência da Polícia Federal, tendo em vista que a Polícia Federal não é uma instituição pequena e não vai poder abarcar aí o combate a esse tipo de crime em todos os estados. Então, grosso modo, eu passei aqui uma visão geral, tem alguns outros tópicos, mas eu vou deixar aí o espaço aberto para a gente já ir fazendo aí nossa interação. Então, seria isso, a princípio, um histórico da PEC e alguns pontos que ela trata. Maravilha, esse resumo eu também fiz um pouquinho lá no começo, acho que agora ficou bastante claro também o que ela muda, o que ela trata. Já, então, eu vou entrar primeiro na parte do crime organizado, que eu quero entender da visão de um delegado, né, como é que isso vai se dar na prática. Mas deixa eu ouvir também o Gabriel. Gabriel, para você, na parte burocrática, pelo que eu entendi que você lida muito com a parte burocrática e também na parte dos direitos humanos, altera alguma coisa significativa essa PEC? Leonardo, a iniciativa ela não é propriamente nova, né? Nós já tivemos em outros momentos, 2010, 2013, 2015, esse debate sendo levantado, propostas sendo discutidas, e sempre com uma dificuldade muito grande em ter avanços em relação a essa matéria. O que é importante nós identificarmos hoje como questão? Nós vivemos invariavelmente momentos de profunda discussão sobre os rumos da segurança pública no país, por diversas abordagens, não é? O que nós percebemos ao fazermos a leitura da Constituição é que a Constituição fala de forma muito vaga. A Constituição não entra em muitos detalhes, em muitas diretrizes em relação ao tema da segurança pública. Se nós lançarmos olhar para outros temas sociais extremamente relevantes para o país,
como a saúde pública, como a assistência social, nós vamos perceber que o arcabouço constitucional e também normativo, ele é bastante robusto. Nós podemos citar o Sistema Único de Saúde, podemos citar o Sistema de Assistência Social, que são referências na construção de políticas públicas integradas, com papéis bastante definidos de União, estados e municípios, que, por mais que sofram dificuldades e sofrem, né, nós tivemos períodos de muita escalada contra os direitos sociais, né, invariavelmente nós debatemos a eficiência ou não de determinados serviços, mas o fato é que, do ponto de vista normativo, do ponto de vista da estrutura, tanto o Sistema Único de Saúde como o Sistema de Assistência Social são referências internacionais nessa construção, tanto normativa, né, das leis, quanto também da orquestração dos órgãos envolvidos e das esferas envolvidas, né, federal, estadual e municipal. Já então, como dizia, do ponto de vista da segurança pública, esse modelo não é trazido a partir da Constituição. Então, um debate em torno de um ajuste constitucional para promover também na segurança pública um modelo mais eficiente de integração é sempre um debate que está posto. Obviamente que há diferenças entre essas políticas que eu citei aqui, da assistência social, da saúde, que são exemplos de fácil compreensão para o público que nos acompanha. Nós temos, quando discutimos a segurança pública, uma divisão de competências, mas também um histórico vinculado às instituições que compõem a segurança pública, que é um histórico bastante arraigado na nossa sociedade, né? Temos aqui o doutor André, que engrandece aí a representação da Polícia Civil, dos delegados de polícia do Brasil. São instituições que têm mais de século de existência, né, que existem muito antes de existir a própria Constituição Federal. Nós temos aí um modelo repressivo no nosso país que remonta a diversas questões muito enraizadas na nossa história, né? Ao mesmo passo, né, então nós temos uma demanda que envolve a segurança pública, que está direcionada a diversas desigualdades estruturais que nós temos, tanto do ponto de vista de acesso a direitos, como também acesso à segurança, como também da forma de criminalização que a sociedade reproduz ao tratar de segurança pública, como um problema bastante arraigado. De outro lado, nós temos o desenvolvimento de uma estrutura criminosa e de uma estrutura que está muito à frente do que os debates mais civilizatórios do país, né? Nós temos uma estrutura que cada vez mais se transnacionaliza, nós temos uma estrutura de organizações criminosas que se carteliza, que se enraiza e ganha raízes e procura ocupar espaços dentro do próprio Estado, e não dá, certamente, para nós continuarmos a reproduzir respostas do século XIX, do século XVIII, do século XVI, para um fenômeno que está cada vez mais integrado aos aspectos mais avançados da economia. Então, é essa complexidade que nós temos que lidar hoje ao fazer esse debate, incluindo as demandas dos direitos fundamentais nessa discussão. A gente, inclusive, viu aí há pouco tempo, né, questão aqui do assassinato de uma pessoa aqui no aeroporto de Guarulhos, né, com relação ao envolvimento com o PCC e policiais apareceram envolvidos. Então, acho que tem muita coisa para a gente analisar. Esse foi um bloco de introdução. Eu vou fazer uma pausa para a gente ir para o intervalo, beber uma água, e aí, então, a gente vai aprofundar esses temas a partir do segundo bloco. Beleza? Então, é o tempo de a gente beber uma aguinha, ó. Daqui a pouco a gente já volta.
Legal, Câmara em Pauta já de volta, hoje a gente conversando aqui sobre a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública, debatendo hoje com o André Pereira, que é presidente da ADEPESP, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e com Gabriel Sampaio, que é diretor da Conectas Direitos Humanos. Bom, antes de ir para o intervalo, eu tinha feito uma pergunta que eu acho que agora dá para a gente debater um pouco melhor depois da exposição, é que a ideia, pelo menos que a gente lia, né, nas reportagens, de fazer essa PEC, né, da segurança pública, era principalmente conseguir combater o crime organizado. Delegado, ô André Pereira, será que a gente consegue explicar praticamente como isso vai funcionar, como isso vai funcionar na prática? Você acredita que as alterações serão bem-vindas nesse caso? Olha, embora louvável a iniciativa do governo federal para enfrentar a temática de segurança pública, a gente não vê repercussão prática na PEC, no modelo em que ela está redigida. Nós não vamos ter uma repercussão direta no combate ao crime organizado. Para resumir, nós temos um arcabouço jurídico já bastante consolidado a respeito das organizações criminosas. São necessários ajustes infraconstitucionais, mudar a lei do crime organizado, prever ali o endurecimento no que tange a lavagem de dinheiro, enfim, e dar ferramentas para que os órgãos policiais possam trabalhar em sua capacidade máxima, sobretudo a polícia investigativa, que é, no âmbito federal, a Polícia Federal, e no âmbito dos estados, as polícias civis. Historicamente, as polícias civis nos estados estão sucateadas, então aqui em São Paulo isso não é diferente. Falta de investimentos, porque existe uma visão política de que é melhor investir no ostensivo, naquela viatura que aparece no meio da rua para dar uma sensação de segurança à população, ao invés de realizarem investimentos na investigação, naquilo que vai, de fato, descobrir quem é o criminoso, entregar provas ao Poder Judiciário e condená-lo no futuro. Quem faz esse trabalho é a Polícia Investigativa, é a Polícia Civil. Portanto, a PEC ela não traz repercussão direta nessas atividades. O que ela propõe é uma mudança de um modelo constitucional, trazendo um certo monopólio para a União para legislar sobre segurança pública, tirando um pouco dessas atribuições dos estados. Então, de forma prática, a PEC não traz solução para o problema da segurança pública. Essa é a nossa visão. E você, Gabriel, como é que você vê essa questão? Você que fez aí uma introdução bacana, dizendo que não dá para a gente ter velhas respostas a problemas relativamente novos, né, a situações relativamente novas. Como é que você está vendo essa questão? Você acha que essas propostas ajudam nesse combate ao crime organizado ou não? Olha, eu acho que é um debate que precisa ser feito. Nós temos problemas importantes a incluírem, que precisam ser incluídos nessa discussão, né? E o Estado de São Paulo é um exemplo, né? Quando nós encaminhamos ferramentas que podem colaborar com uma política de segurança pública mais racional, mais inteligente, capaz de proteger tanto setores da sociedade que são mais vulnerabilizados pela violência, ferramentas que são capazes de proteger até os policiais, que, como o doutor André falou, estão muito expostos a essa atuação ostensiva, de forma que nem sempre é tão inteligente do ponto de vista da racionalidade de segurança pública. A política pública de segurança que o Estado optou foi por uma política de rejeitar essas ferramentas, né? Estou falando das câmeras de segurança, das câmeras corporais nos policiais, né? Houve uma rejeição por uma posição política ideológica muito de enfrentamento e que deixou como vulnerabilidade para o próprio Estado essa forma como essas táticas mais modernas das organizações criminosas têm avançado para dentro do Estado. Leandro trouxe aqui para o debate a situação vivida no aeroporto de Guarulhos. Então, enquanto, de um lado, se coloca uma política de segurança pública bastante repressiva, ou tentando mostrar para a sociedade resultados a partir da atuação repressiva, nós vemos, de outro lado, como as organizações criminosas caminham
inclusive para dentro do Estado, para operar. E um Estado que deixava para trás situações como a ausência de um controle rígido das suas forças de segurança, do bico praticado por policiais para complementar a renda, fragilizando ferramentas de controle. Isso tudo demonstra, ou é só um exemplo, de que nacionalizar o debate talvez permita que nós encontremos um ponto ideal ou um ponto mais racional de uma política de segurança pública que seja mais inteligente e mais capaz de trazer resultados. Então, acho que esse é um ponto do debate que precisa ficar. Isso vale para São Paulo, como pode valer para outros estados. Nós estamos pensando numa realidade federal. Pode ser que a gente tenha outras realidades federais em que, em lugar de se buscar uma política mais racional, se busque também, de outro lado, a repressão. Mas nós precisamos fazer o debate. Eu acho que a gente não está mais em condições de manter a segurança pública num debate muito restrito a essas medidas populistas ou medidas que visam atender a situações eleitorais episódicas. É preciso políticas mais racionais e talvez esse debate possa colaborar com isso. E realmente o crime organizado ele extrapola, né? O PCC não é uma questão que diz respeito só a São Paulo, como o Comando Vermelho não diz respeito só ao Rio de Janeiro. André, você falou que não vê muita eficácia nisso. Você acha que também vai limitar mesmo a autonomia de Estado, de município, ou a ideia é integrar um pouco melhor isso? Ou você acha que vai ter ali um controle e fala, peraí, estão tirando aqui um pouco do nosso poder, da nossa autonomia também? A PEC ela traz uma essência interessante, que é a coordenação e o trabalho integrado entre os vários níveis da federação. O nível União, que seria o governo federal, os estados, as 27 unidades federativas, incluindo o DF, e os municípios. Essa essência ela é importante, ela é interessante e ela já existe. Repito, ela já existe na lei do SUSP, que entrou em vigor desde 2018. O que acontece é que o SUSP não vem sendo aplicado da forma como deveria. Então, você tem já uma legislação, uma lei federal, que deveria estar sendo aplicada e enfim, deveria balizar a atuação desses 3 níveis da federação para trabalharem de maneira coordenada, mas isso não vem acontecendo. Então, qual é a ideia da PEC? Vamos constitucionalizar esse tema. Mas, ao mesmo ponto em que se constitucionaliza isso, os dispositivos em que essa constitucionalização foram colocados entregam um poder para que a própria União disponha sobre normas gerais de segurança pública e isso, de certo modo, monopoliza a instituição dessas regras. Eu vou dar um exemplo. Digamos que a União, após a aprovação da PEC, queira tratar do tema das câmeras corporais, como o Gabriel aí bem indicou. Digamos que a União legisla de maneira ali, conforme o artigo 22 da Constituição Federal, edita leis gerais sobre essa matéria. Todos os estados terão que cumprir essas determinações que sejam propostas pela União. E a União terá a possibilidade de autorizar os estados a legislar de maneira específica a respeito dessa temática. Percebam, a gente vai tratar dessa temática sobre as câmeras corporais com um monopólio, de certo modo, da União. Isso significa não só governo federal, tá? Eu estou falando de Câmara e de Senado. Uma lei federal, ela passa pelo governo federal, pelo presidente da República, pela Câmara e pelo Senado. Então, o Congresso Nacional aprovando, a presidência veta, enfim, tem toda aquela questão ali da elaboração das leis. Então, a partir do momento de que ficar fixado algo e tendo a União essa possibilidade de legislar sobre essas questões, os estados estarão engessados a respeito dessa temática e terão que seguir aquilo que ficou fixado na Constituição. Isso por força do artigo 22 e também por força do artigo 24 da Constituição Federal, que trata das competências concorrentes, né, dos entes federativos. Então, essa temática ela passa a ser da alçada da União, ou seja, a segurança pública como um todo passa a ser da alçada da União, e como o Gabriel também bem pontuou, cada estado da nossa federação tem suas particularidades. Então, não só em relação a câmeras, mas em relação a todas as outras
todos os outros tópicos relacionados à segurança pública, a gente vai ter esse mesmo modelo. E essa é a crítica que se faz à constitucionalização aí da temática da segurança pública e o monopólio da União. Essa é a crítica que é feita. Mas a gente entende, obviamente, que os debates eles precisam avançar e é um ponto que, de nossa parte, nós estamos em pleno acordo com o Gabriel. Nós temos uma polarização que dificulta essas discussões, uma polarização dos vieses político-ideológicos, sobretudo da extrema-direita e da extrema-esquerda, e que isso atrapalha toda e qualquer discussão no âmbito da segurança pública, e quem perde sempre é a população. Eu só queria entender, André, rapidamente, já vou passar para o Gabriel também, mas se é muito ruim que a União possa tomar esse tipo de decisão, porque se ela edita uma lei, ela pode também delegar isso para que os estados decidam ali entre eles. Porque da mesma forma, pelos estados, vai passar pela aprovação dos deputados estaduais, vai passar pelo governador, e o sistema acaba não sendo muito diferente. Então, você acha muito ruim que esse tipo de controle, digamos assim, fique com a União? A gente entende que existe a separação de competências já prevista na Constituição, e que ela, se ela não é colocada atualmente com eficácia, não vai ser a constitucionalização desse tema que vai trazer eficácia. A gente vai ter, num primeiro momento, uma sensação de que algo está sendo feito, mas aquilo que deve ser realizado, como eu disse, que é a estruturação das polícias, um olhar diferenciado para a atuação das polícias e até mesmo na esfera do controle, né, das instituições policiais, isso não vai ser realizado por meio de uma lei federal. Os governadores jamais abrirão mão da gestão e de terem as suas polícias subordinadas ao próprio chefe do Poder Executivo Estadual. Isso não vai acontecer. Então, a gente percebe que o caminho em que essa PEC está seguindo levanta-se o debate, é positivo, mas a gente vai tentar, de certo modo, resolver o problema no âmbito da teoria e não da prática. O que a gente precisa hoje é de investimento na investigação, o que a gente precisa hoje é de controle das instituições policiais, e isso pode ser feito já, e já existe legislação para isso. Agora não está sendo executado. Perfeito, quer dizer, não adianta ter mais uma lei ou constitucionalizar se de fato não aparelhar, não estruturar e não investir na área certa. Gabriel, para a gente fechar esse bloco, você quer comentar alguma coisa a esse respeito? Eu acho que de fato a PEC pelo menos ajuda o debate a sair daquele estágio que nós estivemos ano passado. Todo mundo vai se lembrar que gerou muita comoção no país, fatos geraram muita comoção no país e que tiveram diretamente relação com uma forma bastante equivocada de estruturar a segurança pública. No estado de São Paulo, um homem que foi jogado de uma ponte por agentes policiais, a morte de crianças, né? O Brasil teve de novo recorde na morte de crianças, mortes por balas perdidas, em geral grupos vulneráveis. Quando eu cito, estou falando exatamente de mortes ocorridas em contextos bastante complicados e que vitimaram pessoas, sempre aquele mesmo público que a gente conhece. E foi muito colocado em questão a necessidade de controles mais rígidos, de formas mais racionais de exercer a segurança pública. Qual foi a resposta institucional? Que tipo de mudança que foi proporcionada ou qual foi a prioridade dada no Congresso Nacional? Com todo respeito, mas foram apresentados projetos que não dialogaram em nada com a real necessidade de um debate de segurança pública mais racional, né? É aquilo que nós dizíamos, foi necessário, e nós atuamos em relação a esse tema, que o Supremo Tribunal Federal colocasse alguns limites e fizesse algumas exigências para que a política de segurança pública atendesse a critérios minimamente racionais. Por quê? No ambiente da política institucional,
o debate estava absolutamente distorcido e levando para caminhos que só reforçam o poder das organizações criminosas, né? E o seu impacto nos grupos mais vulneráveis da população. Então, eu acho que tem esse mérito no debate, mas, obviamente, ele precisa ser muito aprofundado. Os elementos que o doutor André colocou são importantes e outros elementos também são importantes. Hoje, se a gente for analisar qual é o fluxo de investigação, de processo e julgamento de um caso, dos casos mais relevantes em relação a essa matéria. Nós temos um arcabouço jurídico muito defasado. Né? Nós temos práticas distintas em unidades da federação que também favorecem a atuação das organizações criminosas. Nós temos um Estado despreparado para lidar com esse fenômeno. Enquanto se discute muitas vezes aumento de pena, crime hediondo, etc., há mecanismos que favorecem a atuação do crime organizado, a falta de inteligência para lidar com o seu fluxo financeiro. Né? Aumenta-se a pena de um crime enquanto o acesso à bancarização, o acesso à lavagem de dinheiro cria oportunidades para o crime organizado que são infinitamente capazes de torná-lo mais eficiente. No meio das políticas mais repressivas é que o crime organizado mais cresceu. Então, nós precisamos de um debate mais racional e que inclua temas importantes nessa agenda. Perfeito, vou aqui fazer mais uma pausa, a gente vai fazer um intervalo também. Na volta, falar um pouquinho se a PEC prevê alguma coisa também para o sistema penitenciário e carcerário e falar um pouquinho do Fundo Nacional de Segurança Pública, afinal a verba está ali. Se a gente está falando de investimento nos setores que precisam de investimento e da inteligência, como o Gabriel citou aqui, e do investimento na parte da investigação, como o André citou aqui, então a gente tem que falar um pouquinho desse Fundo Nacional aí, se isso está funcionando ou não. A gente faz uma pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta. Legal, Câmara em Pauta está de volta. Hoje a gente falando aqui sobre segurança pública, em especial a implantação da PEC que o governo quer emplacar aí, a proposta de emenda à Constituição. E eu debatendo hoje aqui com o André Pereira, presidente da ADESP, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e com o Gabriel Sampaio, diretor da Conectas Direitos Humanos. André, a PEC vai mexer em alguma coisa no sistema penitenciário, carcerário, que também deve ser bastante defasado, acredito eu, né? Você que lida diretamente com isso. Sim, a PEC, na sua primeira versão, apresentou a ideia de constitucionalizar 2 fundos que já existem e unificá-los, além de estabelecer o seu não contingenciamento, ou seja, para que aquele dinheiro não fique retido e ele possa ser investido em sua totalidade. A segunda versão apresentada, agora no dia 15 de janeiro, pelo ministro da Justiça, teve uma alteração, né? Eles previram, sim, a constitucionalização desses 2 fundos, mas não mais a sua unificação. O ministro da Justiça, ouvindo opiniões diversas, entendeu que os fundos devem ficar separados, ou seja, o Fundo Nacional de Segurança Pública fica separado do Fundo Penitenciário, o Fundo Nacional Penitenciário, né? O FUNPEN. Então, continuam 2 fundos separados, eles são alçados ao status constitucional, que hoje eles estão previstos em leis ordinárias, e, além disso, continua a ideia do seu não contingenciamento, ou seja, o dinheiro tem que ser gastado, tem que ser investido, na verdade, em suas instituições ali, né, policiais, e capilarizado esse investimento para todos os estados. Então, a gente entende que esse é um dos pontos positivos da PEC. Quando a gente sai daquele debate de polarização, de entregar mais poder para a União, para legislar, tirar poder dos estados, isso aí é um ponto de dissenso, é um ponto de inflexão nos debates sobre a PEC. Mas existem os pontos de consensos. E esse da constitucionalização dos fundos e do seu não contingenciamento é um consenso. Então, eu acredito sempre que a gente deve tratar primeiro dos consensos, para a gente chegar a algum lugar, a algum resultado, e dos dissensos de maneira progressiva. Então, se a PEC coloca como seu carro-chefe os dissensos, essa polarização, dar mais poder para a União, tirar poder dos estados ou vice-versa,
a gente não vai evoluir. Agora, os consensos eles precisam caminhar e avançar. E um dos pontos é esse relacionado ao fundo, às polícias penais que hoje estão na Constituição constando como polícias e também os investimentos aí na segurança pública por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública. Senão fica um debate muito pequeno, né? Muito mesquinho, como você colocou aqui, o Gabriel também colocou. Para a sociedade, Gabriel, que impactos a gente pode esperar caso a PEC seja aprovada, já que a gente está fazendo esse debate amplo? E a gente acabou citando aqui várias situações, né, como o crime aqui no aeroporto de Guarulhos, como você falou das câmeras de segurança, como o rapaz que foi atirado da ponte. Para a sociedade em si, né, quando a gente trata de um tema como esse, para quem assiste aqui a TV Câmara Guarulhos e busca uma informação, tentar entender, puxa, o que é isso? O que é essa PEC da segurança pública? O que vai impactar para mim, na vida do cidadão comum? Como é que você vê esse impacto na sociedade? Como o doutor André colocou, a PEC precisa avançar. Eu acho que ela é um debate importante sendo colocado, mas ela precisa de avanços concretos para que possa impactar diretamente a vida da população e a organização do trabalho de segurança pública. Há temas que a PEC não enfrenta, que são muito importantes e que geram um desarranjo na solução dos problemas de segurança pública. Doutor André, com a experiência na Polícia Civil, pode até abordar mais essa situação, mas nós temos grandes casos que envolvem práticas que são bastante condenáveis na atuação da segurança pública, que sofrem um desarranjo institucional. Nós tivemos operações que tiveram alto grau de letalidade praticada. Vou citar o caso, por exemplo, da morte do músico Evaldo Rosa, né, que ocorreu numa situação de atuação do Exército em segurança pública. Um homem trabalhador morto com mais de 80 tiros de fuzil numa operação absolutamente ilegal, sendo julgado pela Justiça Militar, se deixando de lado tudo que se avançou no país em termos de avanços, investimentos, inclusive para que a Justiça Civil, para que a própria Polícia Civil, órgãos de perícia que tiveram com muita dificuldade avanço no entendimento de que eram os melhores espaços para exercer uma política mais rígida de controle, sendo julgado com base numa lei absolutamente retrógrada, num espaço que não condiz com aquilo que é o correto no controle da atuação institucional. Nós temos outros desarranjos, nós citamos casos aqui que envolvem a atuação ilegal ou do crime organizado fazendo assédio em outras instituições, né? Os casos que envolvem apuração no âmbito da Polícia Militar, sendo julgados sem a participação ou sem a separação de competências que atribui um papel importante para a Justiça Civil, para a Polícia Civil, e isso tudo está sendo objeto de um desarranjo no mesmo momento em que se discute o fortalecimento ou a integração de uma nova polícia ostensiva. O que eu quero dizer? Se nós queremos blindar as nossas instituições e promover um avanço racional de investigação, de controle, para que as organizações criminosas não estejam cada vez mais presentes nas estruturas do Estado, nós precisamos garantir, né, segurança jurídica, fluxos adequados para que as investigações sejam feitas, capacidade de inteligência. Nós tivemos legislações infraconstitucionais que geraram desarranjo, que geraram espaço para que o crime organizado muitas vezes crescesse nessa ideia da impunidade que também afeta a atuação de agentes públicos e que deixam muitas vezes o debate mais centrado em temas que são laterais ou em temas que acabam ofuscando os reais problemas postos hoje pela sociedade. Então, o que é preciso, na minha opinião, é que nós tenhamos uma discussão institucional maior, fortalecer as estruturas de controle, fortalecer as estruturas de inteligência, garantir controle externo efetivo. Nós temos um Ministério Público que precisa participar desse debate, ser cobrado de mais resultados
na sua atuação, espaço para que demandas da sociedade civil sejam colocadas também nessa discussão. Acho que o mais importante de tudo também, né, Gabriel, é que se ocorrer aí a PEC ou essa integração, enfim, que isso vá para a Constituição na parte prática, que também, quando tiver que haver uma investigação com os próprios membros da corporação, que não se façam as mesmas práticas lá de trás, ou que as polícias regionais, ou os estados, se a gente pode chamar assim, aplicam, né? Que realmente isso sirva para alguma coisa e não seja uma coisa só para inglês ver. André, você acha que há algum impacto na sociedade, alguma percepção que o cidadão comum vai perceber se essa PEC aí for aplicada? Na verdade, a gente vai caminhar com essa PEC aí. Eu acredito que ela não vai prosperar no Congresso Nacional, tendo em vista a oposição da bancada da bala, que é muito forte, e que a gente tem, de fato, uma atrofia, né, do governo federal ali nos debates sobre segurança pública, e isso está demonstrado até mesmo na quantidade de projetos apresentados ali por ambos os espectros políticos de direita e esquerda lá no Congresso Nacional. Mas a gente tem a convicção de que o debate precisa ser feito e com seriedade ali em Brasília e também no âmbito estadual. A gente tem, de um lado, a necessidade da intensificação dos controles, e aí a gente traz aí para a pauta muito bem defendida pelo Gabriel a respeito dos vulneráveis. A gente precisa, sim, ter um controle efetivo da atividade policial, mas nós temos que lembrar também que todo o espectro da sociedade precisa ser defendido, não apenas os vulneráveis, todo mundo precisa ser defendido da mesma forma, de maneira igual. Então, a gente não pode, de outro lado, ter um afrouxamento de políticas públicas da segurança em que você privilegia, de certo modo, quem cometeu crimes. E isso vem sendo demonstrado, e é por essa razão que espectros de extrema-direita avançam no campo político, porque demonstram, por A mais B, que um indivíduo que comete um crime tem inúmeros benefícios do ponto de vista de políticas despenalizadoras e nessa esfera a população, de fato, se sente aí muito desprestigiada, né? O bandido é colocado em primeiro lugar e a vítima é relegada em muitas situações de crimes. A demonstração disso é o caso do projeto das saidinhas, que foi aprovado no Congresso Nacional, ocorreram vetos pela Presidência da República, retornou para o Congresso e os vetos foram derrubados. Isso ali ficou demonstrado que a população, de fato, deseja um endurecimento da política penal. Não é possível que um indivíduo cometa um crime e saia no outro dia numa audiência de custódia e volte a cometer esse crime, o mesmo crime, no mesmo dia, e já tem uma ficha extensa do cometimento daqueles mesmos crimes. E eu estou falando de crime patrimonial, do roubo do celular, daquela senhora que acorda 5 horas da manhã para ir para o seu trabalho, chega numa parada de ônibus e é roubada, ainda está pagando o celular, ou aquele trabalhador que sai de casa com sua moto, utiliza a moto para o trabalho e essa moto é furtada e ele também ainda tem que pagar essa moto, comprar outra moto para poder arrumar o seu meio de sobrevivência. É disso que a gente está falando. A gente está falando do endurecimento para que esse cara que realizou esse tipo de crime, ele fique preso e não venha realizar outros crimes aí nem tão cedo. Então, quando a gente fala realmente de segurança pública e quer falar de resultados de maneira pragmática para a população, uma coisa incontestável é de que, se o indivíduo ele está preso, ele não vai cometer aqueles crimes, pelo menos os crimes físicos, né? Porque a gente ainda tem a complexidade dos crimes digitais, enfim, que são praticados por meios virtuais. Então, percebam que os desafios são gigantescos para a população como um todo. E os grupos vulneráveis, eles têm sim que ter voz, vez e estarem inseridos nesse debate. Mas a gente tem que tratar da população em sua inteireza, né? Então, quando a gente vem realmente debater sobre segurança pública, a gente tem que sair da polarização, tem que sair dos vieses e pensar em soluções que venham tratar
de medidas efetivas para toda a população. O crime organizado é um desses casos. A gente tem aí o crime organizado que hoje tem, sim, status de máfia, né? Ou seja, organizações criminosas que têm, além de sua estruturação, divisão de tarefas, enfim, eles têm hoje uma capilaridade, inclusive em instituições públicas, e não são só policiais, são também instituições políticas, organizações da sociedade civil. Então, a gente tem uma capilaridade hoje do crime organizado que precisa ser combatida, e a gente, muitas vezes, está debatendo aí sobre temas que são importantes, mas que seriam secundários. Perfeito, é uma coisa bem mais profunda, bem mais estrutural mesmo, André. Isso realmente a gente tem que rever e debater, por isso que a gente fez esse debate aqui. Eu queria continuar o debate com vocês, mas infelizmente o meu tempo está se esgotando, então vou pedir para o Gabriel aqui deixar sua palavra final, sua consideração final, e agradecer pela participação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Gabriel, por ter participado aqui com a gente do Câmara em Pauta. Valeu e a gente está junto aí. Até uma próxima. Só tenho a agradecer, parabenizar pela iniciativa, foi uma honra estar com vocês, Leandro, doutor André, e é isso, acho que o debate precisa ser aprofundado, nós precisamos de respostas que são mais complexas para um fenômeno complexo, né? Na segurança pública, a gente não pode entender que os direitos mais fundamentais, elas sejam uma barreira para a segurança pública, justamente porque nós precisamos um debate mais focado naquilo que são os reais problemas. Tenho certeza que qualquer pessoa é capaz de entender que um crime organizado fortalecido circula com muito dinheiro, é capaz de corromper muitas autoridades, é capaz de atuar de forma transnacional, e isso não tem nada a ver com o que sofre aquela pessoa que morre por uma bala perdida, aquela pessoa que é vítima de um abuso. O país já está, essa fórmula de aumentar a pena e de acabar com os direitos mais básicos, ela já está nos cansando, né? Todos aqueles que têm dificuldade em lidar com as suas competências para exercer o seu trabalho e pegar o grande crime organizado sempre se escapam com essa justificativa que nós já estamos cansados, né? Enquanto está se falando, ou enquanto a gente vê o exemplo aqui em São Paulo, está se prometendo matar, bater, prender, enquanto embaixo né, no quintal da institucionalidade, o crime está avançando, né? As organizações criminosas estão avançando, estão movimentando dinheiro, estão trabalhando de forma transnacional. E aí as pessoas continuam repetindo essa fórmula que já está nos cansando de que a resposta é acabar com direitos, é investir em mais armas, e não dão a resposta que o país precisa. O país precisa de políticas racionais, de gestores que sejam cobrados por resultado, e não o resultado que a gente sempre vê. É o país que 80% das mortes violentas praticadas pelo Estado são contra pessoas pretas e pobres, 75% dos homicídios em geral contra essas pessoas, 2/3 do sistema penitenciário também tem o mesmo público, esses números se repetem, o problema não resolve. Então, ou a gente opta, e esse é um espaço importante de discussão, né, por políticas mais racionais e que compreenda que o caminho adotado pela linha mais repressiva, ele é equivocado, ou nós vamos continuar repetindo fórmulas que não dão certo. Eu agradeço pelo espaço do debate e fico à inteira disposição de vocês. Obrigado, André. Da mesma forma, muito obrigado aí pelo seu comparecimento, por ter disponibilizado um tempo para a gente. Valeu mesmo. Vou pedir só um pouquinho curtinho, porque eu já estourei esse segundo bloco aqui. A gente não adianta, o programa ele suscita muita coisa, mas infelizmente o tempo da TV é limitado. Valeu, André. Obrigado por ter participado também. Agradeço imensamente pela oportunidade, debate de alto nível, aqui conduzido pelo Leandro, com o Gabriel também. A gente realmente entende que devemos prosperar nos debates, e não só nos debates, em medidas efetivas, né? Eu sempre costumo dizer, a gente vai deixar de fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes quando a segurança pública tiver um olhar voltado para a investigação qualificada. Operações policiais que sejam realizadas, que prendam o bandido que matou, aquele que está integrando a organização criminosa, e essas operações sejam realizadas sem um único
disparo. Isso é possível fazer, isso vem sendo feito pela Polícia Civil de todos os estados, pela Polícia Federal, e a partir do momento em que nós tivemos a conscientização, e a gente conta com o apoio também do Gabriel nesse sentido, de que os grupos vulneráveis serão preservados e a gente vai sim ter as garantias dos direitos fundamentais de todos os cidadãos brasileiros por meio da inteligência, da investigação qualificada e de uma polícia judiciária fortalecida. É nesse sentido que a gente deve caminhar. Agradeço imensamente a todos. Maravilha. Muito obrigado, André. Muito obrigado também a você que acompanhou essa edição do Câmara em Pauta. A gente espera que você possa aí ter se sentido melhor informado, né, com relação a essa questão da segurança pública. É um debate aí ainda muito a se fazer. A PEC ainda não foi votada, evidentemente ainda vai ter muita discussão até que ela seja lá votada, ou aprovada ou rejeitada, né? O André disse que não acredita que ela passe, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nas cenas dos próximos capítulos que a gente vai estar acompanhando aqui também. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.